Fala, tropa do canal Fael Portinari. Eu trago aqui um relato inédito, então não deixem de hypar esse vídeo e compartilhar esse vídeo nas redes sociais e para aquele amigo seu que adora o sobrenatural. Eu vi aqui um relato que ele é muito interessante, eu resolvi contar ele. Então eu vou explicar como que funciona. Eu recebo os relatos por e-mail, só que às vezes o relato é muito longo. E assim, para mim não estar perdendo tempo e lendo errado, o que eu costumo fazer? Eu joguei a história toda no Word, eu vou corrigindo. Eu vou lendo o relato todo e vou corrigindo. Pontuação, vírgula, porque é horrível você ler um relato que às vezes a pessoa escreve ali pelo celular e as palavras ficam erradas, ou às vezes a pessoa escreve uma coisa e o corretor coloca outra coisa, entendeu? Então agora tá mais fácil, porque eu uso a inteligência artificial, então eu jogo o relato lá e peço para corrigir. Corrigir assim, sem tirar nada, sem mudar nada, apenas corrigir os erros de português. Então é muito mais fácil. Então agora eu vou ler esses relatos antigos. Inclusive esse relato aqui, ele é de 2022. Eu vou ler ele agora porque a pessoa falou que se eu não lesse o relato, essa pessoa iria mandar esse relato para outros canais. Porém, já tem o quê? Já tem um ano que eu recebi esse e-mail. Então provavelmente essa pessoa deve ter enviado esse relato para outros canais. Talvez foi contado em outros canais, ou talvez não. Eu vou contando aqui e vocês me falem aqui nos comentários esse relato, se vocês já viram esse relato aqui em outro canal, para não ter nenhuma confusão ali. Eu vou contar histórias curtas agora no meu TikTok, igual eu fazia antes, e no meu Instagram, então não deixem de me seguir aqui. Inclusive eu vou colocar o número do meu WhatsApp aqui também, e quem quiser me chamar no privado pode estar chamando para enviar sua história ou contar alguma experiência, ter um contato mais próximo com vocês. Então eu vou contar esse relato aqui primeiro. Fui vendida a uma seita satânica. Eu achei ele muito interessante, eu vou ser sincero, ele é muito melhor do que o próximo relato, que se chama A Mulher do Lobisomem. Então, pra gente não perder tempo, não esqueçam de hypar esse vídeo e vamos lá. Olá, Fael, o meu nome é Dalci Cecília de Rezende Cruz. Eu peço que não fale o meu nome, por favor. Agora já era, a pessoa tem que pedir primeiro, não fale o meu nome e depois falar o nome. A pessoa falou o nome e depois pediu pra mim não falar. Então vamos lá, eu já falei. Tenho 25 anos e antes de tudo eu gostaria de dizer que adoro o seu canal. Eu conheci há pouco tempo as suas histórias de lobisomem e já está no meu coração. Agora vamos ao que interessa. Aviso o pessoal que esse relato contém gatilhos e algumas partes de teor sexual. O pessoal que está acostumado com isso. Embora eu tenha omitido palavras mais pesadas para que você possa ler tranquilamente. Quando tem teor sexual, o que eu faço? O YouTube não pega muito no meu pé a respeito disso. Então assim, às vezes a pessoa, eu não sei se isso é um feitiço, mas a pessoa, alguns, né, não todo mundo, algumas pessoas que mandam relato, elas descrevem exatamente o que está acontecendo ali no ato sexual. Ela descreve detalhadamente. Então eu não vou ficar lendo, eu não vou falar essas coisas no meu canal, até porque, né, meu canal é um canal livre para todos os públicos. Então eu resumo esse texto enorme que fala coisas obscenas em transamos loucamente, e essa frase acabou pegando no canal. Então vamos lá. Bom, agora voltando ao relato. Eu nasci no interior do Maranhão, interior mesmo. Para você entender melhor, imagina aquelas cidadezinhas mostradas em novelas e filmes nacionais ambientados ali no Nordeste. Bom, foi nesse cenário que eu cresci. Na verdade, o lugar onde eu nasci não poderia nem ser chamado de cidade. Era um vilarejo pobre, isolado e esquecido. E como todos sabem, em certas partes do país existem pessoas vivendo em extrema pobreza. E eu fui uma dessas pessoas. Eu cresci em um lar com 8 irmãos, mas apenas 5 sobreviveram, pois 3 morreram de desnutrição. A miséria era tão grande que até o leite materno da minha mãe faltava em seus seios após os seus partos.
Você sabe o que é querer comer um bolinho de terra? Isso mesmo, comer terra. Terra batida com água e sal. E não ter nem água e sal em casa. Isso aqui é muito pesado. Bom, o que eu vou dizer pode ser absurdo, mas eu escrevo isso ainda hoje com lágrimas nos olhos, tomada pelo ódio que eu sentia daquela situação. Já chegamos a comer ratos e preás que disputavam comida conosco, apenas para não morrer de fome. Nós aqui no Brasil costumamos associar cenas como essas a partes da África ou países de menor desenvolvimento. Porém, dentro do nosso próprio país existem realidades tão ou até mais cruéis, apenas não são divulgadas. Não tínhamos nem o básico, e em 9 anos que eu vivi ali, eu nunca pesei mais do que 38 quilos. Nossos natais e ano novo eram comemorados, entre aspas, apenas brindando com água, e se tivesse água, e nada mais do que isso. O meu pai era um bom homem, mas já cansado da vida miserável e do sofrimento daquele fim de mundo, e a vida dele éramos nós, os seus filhos, e ele vivia literalmente para cuidar de nós. Bom, enquanto a minha mãe era uma mulher desesperada que colocava toda a culpa do sofrimento sobre mim e meus irmãos. Ela só sabia nos bater e beber. E quando eu falo em bater, é bater mesmo, de arrancar sangue. Eu tenho um irmão cego, o Josué. Hoje ele é cego de um olho. E isso aconteceu quando ele tinha apenas 5 anos. Naquele dia, a minha mãe tinha passado a tarde no bar, e o pouco dinheiro que tínhamos, ela gastava com bebida, enquanto nós ficávamos em casa, e muitas vezes sem comer. O meu pai, que trabalhava como um itinerante nas roças da região, podia passar dias e até uma semana longe de casa. E nesses períodos, ela se afundava ainda mais no álcool. Nesse dia, quando voltou completamente embriagada e possuída, havia algo no olhar dela, algo que não era só a bebida. Ela foi direto até o quarto onde todos nós dormíamos, e sem motivo algum, sabe, Fael? Sem briga, sem provocação, apenas por puro prazer, ou por algo que ela dizia estar possuída que mandava ela fazer, ela acordou meu irmãozinho Josué. Ela pegou a soda cáustica que o meu pai usava para fazer alguns serviços de marido de aluguel em bairros mais estruturados ali da região e pingou em seu olho esquerdo, no olho do Josué. O grito dele ecoou pela casa e eu nunca esqueci o som de dor e de desespero do meu irmãozinho sendo acordado daquela forma. E quando meu pai chegou do trabalho e viu o estado do Josué, ela imediatamente começou a representar o papel de uma mãe desesperada. Falava entre soluços falsos e lágrimas que tinha sido um acidente, que o menino estava brincando e se machucou sozinho. Disse que estava fazendo de tudo para ajudar e que inclusive já até tinha levado o menino em uma benzedeira, já que na nossa região não havia médico. Mas assim, era tudo mentira. A verdade é que ela mesma tinha feito aquilo por puro prazer ou loucura, e ainda conseguiu virar a situação para parecer uma vítima. Bom, e nós não podíamos fazer nada. Sempre que o meu pai não estava em casa, ela nos reunia e com aquela expressão diabólica e os olhos cheios de ódio, ela dizia: "Se alguém contar para o pai de vocês que eu bati, eu juro que quem falou além de apanhar vai amaldiçoar o dia que nasceu e vai acabar como Josué ou até pior." Sim, Fael, ela dizia exatamente isso, palavra por palavra. E além de falar, ela fazia, tá? Éramos cheios de marcas físicas e sentimentais por conta daquela mulher. Não tínhamos parentes próximos naquele fim de mundo, então quando meu pai saía para trabalhar, éramos só nós e ela. 5 crianças
desnutridas ao extremo, e ela, uma alcoólatra louca e desequilibrada. E nenhum de nós, por sermos crianças, tínhamos coragem de lhe enfrentar, até porque ela era adulta. E desde pequena eu já sentia ódio daquela mulher, e eu a odiava a cada instante que eu precisava passar perto dela. Eu odiava a forma como ela tratava o meu pai e os meus irmãos. Ela era fria, indiferente, incapaz de qualquer gesto de carinho. Eu sei que pode parecer pesado o que eu vou dizer, mas se eu pudesse escolher nascer sem mãe, eu escolheria sem pensar duas vezes. E bom, por ironia do destino, o ano de 2009 chegou e a minha história de vida tomou outro rumo. O meu amado paizinho, sim, aquele mesmo que fazia tudo por nós, o único que nos amava naquele lugar, ele faleceu. Ele morreu de desnutrição severa, literalmente de fome. O seu corpo não aguentou trabalhar tanto e comer tão pouco. Sabe onde ele morreu de desnutrição severa? Trabalhando na roça. O seu corpo não aguentou trabalhar e ele morreu na roça, tentando colocar comida na nossa mesa. Ele caiu ali debaixo do sol e se foi. Morreu com a enxada na mão, ainda tentando dar o melhor para os filhos. Mas enfim, a partir daí, o nosso verdadeiro pesadelo começou, pois a única pessoa que segurava as pontas daquela casa era o meu pai. A nossa mãe nunca nos amou, e quando meu pai estava vivo e se matava de trabalhar, a gente vivia como bicho. Então depois que ele morreu, sem ninguém para segurar aquela casa, viramos um peso morto para ela. E 2 meses foi só o que durou. Em 60 dias, ela se livrou de todos nós, vendendo os seus próprios filhos. A morte do meu pai foi o que ela precisava para respirar aliviada e livrar-se da responsabilidade e ainda colocar dinheiro no bolso. Os meninos ela entregou para fazendas da região como ferramentas para capinar e carregar peso. E nós, meninas, fomos parar num posto de gasolina. E não era para abastecer carros. Acho que vocês entenderam. Não são postos como aqueles onde morávamos, no meio do nada. Eram vitrines de carne nova. Crianças, adolescentes, garotos, meninos, meninas, pessoas se oferecendo, tanto faz. Ali, pessoas eram negociadas como se fossem sacos de batata. E em muitos lugares isso ainda acontece, infelizmente. E foi nesse posto de beira de estrada que a minha mãe nos expôs para caminhoneiros vindo de São Paulo, Minas, Rio e de todo canto do Brasil. Eu tinha 9 anos e era a mais nova entre as meninas. É fácil, olhando de fora, pensar que poderíamos ter impedido o nosso destino, mas não conhecíamos nada do mundo. A nossa vida inteira tinha sido aquele vilarejo, então não sabíamos o que era cidade e nem posto de gasolina. Eu vi um pela primeira vez naquele dia, quando eu fui levada para ser vendida. A minha mãe falava como se estivesse negociando gado. Ah, são bem cuidadas, têm os dentes bons, são boas para parir, sabem limpar a casa e não são arisca, e todas virgem. E eles nos olhavam como se fôssemos apenas mercadoria. Eu e as minhas irmãs, por incrível que pareça, estávamos felizes, pois achávamos que estávamos prestes a escapar daquela miséria e nunca mais veríamos aquela mulher. As histórias que ouvíamos sobre São Paulo e as grandes metrópoles eram como contos de fadas para nós. Cidades grandes, cheias de luzes, prédios e oportunidades. Era isso que imaginávamos. E depois de uma longa negociação com a minha mãe, Joel, um caminhoneiro frequentador daquele tipo de local, decidiu que me levaria. Segundo ele, por eu ser nova e por eu ser virgem. E por isso, ele pagou R$ 150 à minha mãe por mim
e me levou como a sua propriedade. Na verdade, ela fala aqui no relato uma coisa muito pior do que por eu ser virgem, mas como eu já tinha lido o relato antes de contar, eu mudei a palavra, porque a palavra é muito inadequada para mim falar, é algo absurdo mesmo, então não vale a pena falar aqui. Na minha ingenuidade, eu acreditei que seria esposa dele e viveria uma vida melhor em São Paulo. Porém, a realidade que me esperava era muito mais sombria. Eu fui a primeira a ser vendida. Despedi-me das minhas irmãs, que por sinal até hoje, com tanto dinheiro, eu não consegui achá-las. Porém, da minha mãe, eu não quis me despedir. Eu não fiz questão nem de olhar para ela. E sem pensar duas vezes, eu entrei ali no caminhão do Joel e durante a viagem eu fiquei fascinada com o que via. Estradas largas, carros de todos os tamanhos. E quando eu vi um prédio pela primeira vez, eu não conseguia nem acreditar. Para mim, aquilo sim era o paraíso. E quando chegamos em São Paulo, o Joel estacionou o caminhão na garagem, onde costumava guardá-lo, pegou o Astra dele e, sem trocar uma palavra, me levou até a minha nova casa. Era um bordel. Quando você acha que não pode ficar pior, a coisa piora. Joel não era só caminhoneiro, era cafetão. E além de transportar carga, ele mantinha ali aquele lugar na capital de São Paulo. E mais tarde, conversando com outras meninas, eu descobri que ele fazia isso há muitos anos. Aproveitava a miséria das regiões pobres do Nordeste, onde pais e mães vendiam filhos por comida ou dinheiro, e garotas que se ofereciam para fugir da miséria. Então, aproveitava dessa situação para meio que abastecer, entre aspas, o seu outro negócio, e trazia meninas novas para explorar no seu bordel. Meninas novas, leigas, que não sabia sequer o que era um farol ou uma faixa de pedestre, ou seja, meninas extremamente submissas e fáceis de se manipular, e eu fui uma dessas. O lugar era repugnante, e no fundo de um corredor e na frente havia um bar que era usado para atrair clientes. Então, depois do bar, você passava por um corredor e lá no fundo era o prostíbulo. E depois de beber, quem quisesse algo a mais só precisava seguir até o final do corredor, virar na primeira porta à direita e escolher quem queria. O espaço era pequeno, mofado, sujo, homens entravam fedendo a cachaça, alguns até vomitados, e escolhia uma de nós. Os quartos eram cubículos com um colchão ali jogado no chão, uma pia e uma privada. Não havia banheiro de verdade. Era apenas literalmente uma pia e uma privada para despejar o resto de dignidade que nos sobrava. O quarto era simplesmente, como eu disse, uma pia, uma privada e um colchão no chão de cimento. E na parede uma placa que dizia: rapidinha R$15, nada mais. Sem higiene, sem preservativo e sem nada. Eu estou contando isso para que vocês entendam o quão degradante era aquele lugar. E depois dos atendimentos, todas nós dormíamos nesses mesmos quartos apertados. 4 quartos para 12 garotas na mesma situação. E para tomar banho, precisávamos sair da casa e usar um chuveiro improvisado com água fria que ficava do lado de fora. Enfim, depois de explicar como era o local, eu vou contar como foi a minha vida ali. E não chegamos nem na metade do relato. Quando Joel me deixou lá, eu fui recebida por Aline, a menina mais experiente do local. Ela me mostrou aquele ambiente horrível e me apresentou às outras meninas que me receberam com solidariedade. Afinal,
Não fazia sentido maltratar quem vivia o mesmo pesadelo. Aline me contou quanto ganhávamos por atendimento, que era R$ 5, pois dos R$ 15 que custava o atendimento, 10 já ia direto para o Joel. E não, Fael, você não leu errado. Para aqueles homens desprezíveis, os nossos corpos valiam apenas R$ 5. E detalhe, como éramos praticamente escravas, não podíamos sair dali. Aquele pouco dinheiro que recebíamos servia apenas para comprar comida e itens básicos de higiene. E era o próprio Joel que nos vendia pelo triplo do valor ao qual ele pagava no mercado. Ou seja, além dele ficar com R$ 10, nós ainda gastávamos dinheiro comprando as coisas dele. E no final das contas, o dinheiro ia todo para ele. Para você ter uma ideia, uma amiga minha naquele lugar, a Yasmin, ela passou um período inteiro sem que nenhum homem a escolhesse. O motivo? O seu último cliente havia agredido ela com tanta brutalidade que deixou seu corpo todo coberto por hematomas. Sim, Fael, aqueles bêbados que vinham atrás de nós também nos batiam, como vou relatar mais adiante. E sem clientes, Yasmin ficou sem dinheiro para comprar comida e nem mesmo seus itens básicos de higiene ela conseguia comprar. Eu lembro de uma vez em que ela estava naqueles dias e por não ter absorvente, ela acabou usando a parte marrom e áspera do fim do rolo do papel higiênico para tentar estancar o sangramento. E aquilo, nessa situação, me marcou profundamente. Nós fazíamos o que podíamos para ajudá-la, mas até isso nos era negado. Mesmo que quiséssemos dividir comida ou qualquer outra coisa, o Joel não nos permitia, e se descobrisse, sofreríamos as consequências. Aqui tem que trabalhar, se não trabalhar não come. E eu trago outra nova rapidinho se uma morrer. E nós, compadecidas, tentávamos ajudar Yasmin escondido na calada da noite, tentando lidar, naqueles dias difíceis, o mínimo de companheirismo e dignidade possível naquele inferno. Elas, como eu, uma menina de 9 anos, vendida como mercadoria pela própria mãe, não tinha escolha a não ser aceitar aquela situação. Eu lembro-me também do meu primeiro atendimento, quando eu ainda era virgem. Muitas mulheres perderam a sua virgindade com alguém que amava, ou pelo menos gostava. Só que eu não. Eu perdi a minha virgindade com Celso. Sim, eu até me lembro o nome daquele canalha. Esse nome nunca sairá da minha memória. Joel não fez nem rodeios ou leilões ali para vender a minha virgindade, como vemos normalmente. Ele a deu para um bêbado qualquer por apenas R$ 15. E naquele dia, eu estava com outras meninas naquela sala. As mais velhas tentavam me proteger, escondendo-me atrás delas para que eu não enfrentasse o mesmo sofrimento que elas tiveram tão jovem. Mas Celso, mesmo bêbado e fedendo a urina seca, ele me viu atrás de Aline, a minha maior protetora naquele local, e daí ele me escolheu. E mesmo com a Aline tentando convencê-lo de que ela era melhor, e ela fazia isso para me proteger, mas mesmo assim ele insistiu. E como eu era propriedade, não havia o que fazer. Eu tenho certeza que toda a região lucrava para manter aquele lugar. E também o silêncio dos nossos sofrimentos. Celso, então ele me pegou no colo, me levou até aquele quarto. Ele estava babando de tão bêbado, estava todo urinado e sem sequer colocar um preservativo. Ele nem conseguia e nem tinha. Ele consumou o ato. Sim, Fael, esse foi o meu passaporte de boas-vindas a São Paulo. Eu passei 6 anos naquele lugar dos meus 9 aos 15 anos.
e aquele foi o meu mundo. E com o tempo, eu me acostumei com aquela rotina. As mulheres ali se tornaram a minha família, e o constante vai e vem de homens bêbados e fedendo já não me assustava mais. Eu fazia o meu trabalho e ganhava os meus R$ 5, que nunca mudaram durante todos aqueles anos. Eu, que havia sido recebida por Aline anos atrás, quando cheguei inocente ali do Maranhão, agora eu escolhia as novas meninas que chegavam. E bom, antes de continuar, eu quero deixar claro que éramos escravas ali. Não tínhamos o direito de sair sozinhas. A nossa vida era confinada àquele lugar. E se saíssemos, éramos sempre acompanhadas por Joel ou alguns dos seus comparsas. E quando algumas de nós estava velha, entre aspas, estava velha demais para o Joel, ele simplesmente sumia com a menina sem dar explicações. Bom, a minha vida se resumia ao medo do dia em que o Joel iria me buscar quando me achasse velha demais. E para me levar, Deus sabe para onde. Às vezes, pensamos que o tráfico de mulheres é só fora do país, mas não é bem assim que funciona. Essa parte aqui de tráfico de mulheres no Brasil, eu acho que eu já vi, assim, eu nunca assisti novela não, mas eu acho que eu já vi isso aqui em alguma novela. Assim, não cheguei a assistir, mas eu acho que tem uma novela que fala exatamente sobre isso. Era uma novela da Globo. Assim, eu não assisti a novela não é da minha época, mas eu já vi vários reels no Instagram sobre essa novela. Eu não vou lembrar o nome não, mas quem souber aí o nome da novela, deixa aqui nos comentários. É uma novela que falava justamente sobre o tráfico de mulheres aqui no Brasil. Eu não sei, é o que eu falei, não é da minha época, eu não assisti, mas quem lembra do nome dessa novela, deixa aqui nos comentários, que eu vou ler o comentário e vou pesquisar. Se eu não me engano, essa novela ela retratou uma situação real mesmo que acontecia aqui no Brasil. Bom, vou continuar aqui. Dentro do nosso país, mulheres são traficadas todos os dias, bem debaixo dos nossos olhos. E nós ali não tínhamos nem RG para vocês terem noção. Então, assim, se a pessoa não existe, se ela não tem RG, se ela não está registrada, não tem como você procurar uma pessoa que não existe. Isso é muito complexo, muito mesmo, porque ao mesmo tempo que a gente pensa, por que ninguém vê isso? É porque ninguém às vezes nem sabe que isso existe. Isso é muito bizarro, mas enfim, apesar de tudo, a vida entre as meninas era de apoio mútuo. Todas vinham de lugares parecidos com os mesmos princípios, e o Joel não era bobo. Ele sabia escolher com cuidado quem trazia de suas viagens de negócio. Ele sabia porque se ele trouxesse alguém que tivesse um pouco mais de conhecimento, ele sabia que talvez essa menina poderia dar o final naquilo tudo. Mas enfim, com isso esclarecido, eu sigo com o meu relato. Como eu disse, eu já estava naquele lugar há 6 anos e conheci bem o perfil das pessoas que frequentavam o lugar. Até que um dia, algo diferente aconteceu. Era 24 de outubro de 2015, o dia em que a minha vida mudou. Eu estava naquela sala de sempre esperando o próximo homem bêbado que viria escolher uma de nós para aliviar a sua vontade. Então chegou um homem chamado Raul. Ele não era como os outros, não era um bêbado, mijado e não tinha roupas sujas de graxa e nem exalava cheiro de bebida. Pelo contrário, era um homem elegante, bem arrumado, e ele não agia como os outros, que já chegava ali nos tocando. Raul passava por nós avaliando, observando, ele com um olhar diferente, quase medindo cada uma de nós. Eu nem tentei me mostrar,
porque os homens que eu conhecia gostavam de carne fresca e nova, se é que vocês me entenderam. Para aqueles desgraçados, quanto mais jovens, melhor. Essa era a lógica de Joel e da maioria das pessoas que frequentavam o lugar. Então, eu fiquei quieta no meu canto ali parada, e depois de olhar todas nós, Raul parou bem na minha frente e disse: "Vamos, menina, você é a escolhida." Eu fiquei surpresa, mas de certa forma eu fiquei feliz por ser a escolhida por aquele homem tão diferente, elegante e bonito, sabe? Então fomos para o quarto, e quando chegamos, eu comecei a me despir como sempre fazia, mas Raul me pediu para parar. Eu fiquei sem entender e perguntei: "Ué, como assim? Você não vai me usar?" "Menina, eu não estou aqui para isso. Você acha mesmo que um homem como eu viria a um lugar como esse para se divertir?" Eu fiquei em silêncio porque no fundo eu sabia realmente que aquilo não fazia sentido. Um homem daqueles não iria a um lugar como aquele que eu vivia só para estar com uma puta barata como eu era, sabe? Então eu perguntei: "O que você vai fazer? Me bater? O que você quer comigo?" Porque assim, Fael, como eu disse lá em cima, haviam homens que pagavam apenas para bater na gente. Socos, murros, e Joel sempre dizia: "Se elas não conseguirem trabalhar no dia seguinte, você pagará 30 vezes mais o valor combinado." Então assim, ele recebia mais para os homens baterem nas meninas, entendeu? Enfim, eu mesma tinha um cliente que se chamava Arthur, que me chamava pelo nome da esposa dele, e ele gostava de me bater até começar a sair sangue. E quando isso acontecia, ele parava, chorava, pedia perdão e me dava chocolates. Esse cara é um psicopata. Enfim, esse era o nível das pessoas daquele lugar. Mas continuando, Raul respondeu: "Não, menina, eu não quero te bater e nem nada disso. Eu quero te fazer uma proposta." "Qual proposta?" "Sabe por que eu te escolhi? Porque entre todas, você é a que tem mais ódio no olhar. E gente com ódio é capaz de fazer qualquer coisa para mudar a realidade a qual vive." E sim, Fael, eu tinha muito ódio na minha vida. Eu odiava tudo aquilo. Odiava a minha mãe, odiava a morte do meu pai, e eu odiava aquela vida de escrava. Eu odiava apanhar daqueles bêbados nojentos, mas acima de tudo, eu odiava não ser ninguém. Eu odiava ser como a minha mãe, uma pessoa sem valor, um lixo. Eu sempre odiei a miséria que marcou os meus 15 anos de vida, mas principalmente eu odiava ser pobre. Então assim, após o meu desabafo, aquele homem prosseguiu: "Olha, menina, quando eu vi todo esse ódio evidente no seu olhar, impossível de disfarçar, eu soube que você era a pessoa certa para o que eu precisava. Agora, basta saber se você também se considera a pessoa certa para a proposta que eu vou fazer, ou prefere continuar aqui deitando com bêbados nesse colchão fedendo a urina." Eu ouvi isso, eu senti ainda mais raiva da minha realidade jogada ali na minha cara de forma tão dura. Então perguntei qual era a proposta. "Olha, eu também sou cafetão, igual o Joel, mas eu não sou desse tipo repugnante. Comigo você será livre para ir e vir e nunca mais precisará se deitar com esse tipo de gente. O trabalho que eu tenho para você é mais profissional, mais higiênico e mais lucrativo, se é que você me entende. E mais digno também, perto do que você passa aqui todo dia. Você terá sua casa, sua vida, mas trabalhará para mim. E aí, o que me diz?" Bom, depois de ouvir isso tudo, eu pensei comigo mesma: eu já faço tudo o que ele falou, eu já estou acostumada a me deitar com homens,
Mas com essa proposta, eu seria livre e poderia ser diferente da minha mãe. Poderia crescer, ser rica e ser uma outra pessoa. Então eu aceitei a proposta. E depois disse a Raul que aceitava. Ele sorriu levemente e disse que viria me buscar em 2 dias e saiu do quarto. Ao sair do quarto com o Raul, as meninas correram para me perguntar como tinha sido, pois para elas também era diferente ver alguém daquele tipo naquele lugar. Mas eu escondi a verdade, disse que tinha sido ótima e que Raul era um bom cliente. E apesar de elas serem como a minha família, eu tinha medo de contar e acabar com a minha saída daquele inferno não dando certo, sabe? Por algum motivo. Então, eu preferi guardar essa informação só para mim. E realmente, 2 dias depois, o Raul voltou e me comprou do crápula do Joel. Sim, eu fui vendida novamente. Bom, o Raul até hoje nunca me contou por quanto o Joel me vendeu, mesmo eu tendo perguntado muito a ele. Ele sabe que se me contar, só me destruiria ainda mais do que eu já estou destruída. E depois de ser vendida pela 2ª vez na vida, o Raul de fato me tirou daquele lugar. E foi o tempo que eu me despedi das meninas ali com lágrimas nos olhos, pegar os poucos trapos que eu chamava de roupa, olhar bem nos olhos de Joel e mentalmente amaldiçoar ele e toda a sua geração a partir dali. E assim, saímos em direção a Campinas, no interior de São Paulo. E foi a primeira vez que eu andei de avião, fiquei encantada e feliz. E Raul, mesmo sem sorrir, ele parecia muito contente com a minha felicidade. E ao chegar em Campinas, ele me deixou no hotel, me deu um celular. Eu nunca tinha tido um. No celular estava o número dele. Ele falou que logo voltaria para me levar à minha nova casa. Eu fiquei naquele hotel toda feliz, com tudo pago por Raul. Eu nunca tinha ficado no hotel antes, então para mim, aquilo era sim o maior luxo da minha vida. Só que tem um porém aqui nessa história. Viajar de avião com a certidão de nascimento ainda pode, sem ter um RG. Só que em hotel, a idade mínima para ficar em hotel, sem os responsáveis ou sem uma declaração ali do responsável, no caso os pais, é 17 anos. Eu sei disso porque toda vez que eu precisei ficar em hotel, ali com os meus 15 anos, tinha que ter uma declaração dos pais autorizando. Ou então os pais, entendeu? É só com 17 anos que pode ficar no hotel sozinho. Como eu falei, eu já tinha dado uma lida rápida nesse relato. Eu sempre faço isso para corrigir algumas coisas. E mais pra frente ela fala que ela tá com a certidão de nascimento. Mas agora lendo aqui que eu lembrei que para ficar em hotel tem que ter no mínimo 17 anos, sem autorização dos pais. Bom, vamos lá. Depois de 4 dias ali, o Raul voltou para me buscar. Ele perguntou se eu tinha RG e eu disse que não, que eu só tinha a minha certidão de nascimento, a qual a minha mãe havia entregado para Joel no dia da minha primeira venda. Aqui é estranho porque por que ele não perguntou sobre o RG na hora que ela foi pegar o voo para Campinas, aqui no caso? Claro que também a pessoa pode viajar também com a certidão de nascimento, mas por que ele não perguntou na hora do voo? Ele foi perguntar depois que foi buscar ela no hotel. Pode ser também, né, claro, pode ser também que o pessoal do hotel ali, né, ainda mais naquela época, era conhecido dele, e ele já estava acostumado a levar pessoas pra lá, entendeu? O hotel, quem trabalhava no hotel podia ser algum tipo de bode expiatório dele. O que faz todo sentido, né? Porque ele não queria levantar suspeita, né? Levando a pessoa pra um hotel desconhecido, onde
talvez um funcionário pudesse fazer pergunta demais e a polícia investigando esse Raul e chegando até o outro lá, o Joel. Vamos continuar aqui. Então Raul me levou em um poupa-tempo ali perto, onde eu tirei o meu RG. Fiquei mais alguns dias no hotel até o documento ficar pronto. Raul me acompanhou para buscar o RG e logo depois abriu a minha primeira conta bancária junto comigo. E foi ali que eu realmente comecei a minha vida. Com 15 anos só se pode abrir conta bancária com os pais. Isso aqui eu tenho certeza. A menos que ele tenha se passado, né, pelo pai dela, não sei. Depois disso, Raul me levou à minha primeira casa, onde eu moraria sozinha. E ao contrário do que vocês possam imaginar, não era uma mansão ou uma casa sofisticada. Outra coisa que também, galera, para quem não conhece a palavra sofisticado, às vezes a palavra sofisticado, ela vem de sofisticação e dá a entender que é algo moderno. Só que vocês podem pesquisar aí no Google, sofisticação, sofisticado significa trapaça, pessoas que trapaceiam, entendeu? Pessoas desonestas. Então, assim, é uma palavra que engana muito. Igual uma palavra, por exemplo, em inglês, que você chega ali na porta, tá escrito push, né? Só que, na verdade, é empurre. E você vê ali push, você acha que é pra puxar, mas na verdade é empurre. Continuando. Era um imóvel simples, tipo uma kitnet. Uma cozinha americana, um quarto, um banheiro, e ficava ali numa região comum em Campinas. Sabe, aquelas casas que já vem ali mobiliada com o básico para alugar? Pois era uma dessas, confortável, porém discreta e comum. E após me entregar a chave, o Raul sentou ali na minha cama naquela nova casa e disse: já te dei 2 das 3 coisas que eu te prometi, liberdade e dignidade. Agora lucro e dinheiro, isso eu não vou poder te dar, você precisa conquistar. E eu, já sabendo o que teria que fazer, perguntei onde atenderia os clientes, se seria em casa ou em outro lugar. Ele disse: menina, quando eu disse que eu não sou como o Joel, eu acho que você não entendeu. Aqui não tem atendimento domiciliar. Você vai até o cliente no lugar marcado e atenderá da melhor forma possível. E você vai receber bem por isso. Eu fiquei ainda mais feliz, porque aquela casa seria só minha, sabe, Fael? Só minha. O meu chuveiro de água quente, a minha cama e tudo meu pela primeira vez. E depois disso, Raul disse que me daria tudo o que estivesse ao alcance dele, mas que queria em troca a minha lealdade e sigilo. No começo eu não entendi muito bem, mas não disse nada, pois estava feliz demais para questionar. E ele completou: curta bastante a sua casa, e assim que eu tiver um trabalho para você, eu te aviso. Rafael, eu esqueci de falar que o Raul também deixou uma quantia cerca de R$ 1.200 para eu me manter naquele mês. Entregou meu RG e disse que agora eu era dona de mim e livre para fazer o que eu quisesse. Então, assim, muitos até podem pensar que eu não fui embora buscar a minha vida nova, longe de tudo isso. Mas assim, digam o que quiserem. O que uma garota de 15 anos faria, gente? Onde eu viveria? Eu não conhecia nada, além da casa da minha mãe e do bordel lá do Joel. Será que é o Joel aquele youtuber lá? Eu nunca tive um lugar só meu até aquele momento. Eu não ia jogar tudo fora para me aventurar sozinha por aí. Então, assim, é plausível não ter nem o que questionar em relação a isso. Mas enfim, passaram-se ali 12 dias desde a minha última conversa pessoal com o Raul, e foi quando ele me mandou uma mensagem pelo WhatsApp
dizendo que no dia seguinte viria me buscar para o meu primeiro trabalho. Lembrando aqui de outra coisa, ele mandou mensagem para ela pelo WhatsApp. Ela vivia confinada ali, né, no Joel, e era bem provável que ele não ensinava educação para ela, como assim, tipo, por exemplo, ler, escrever. Só se ela aprendeu isso lá no Maranhão, quando ela ainda era criança. Mas com certeza esse tal desse Joel não ia deixar ela frequentar a escola, e muito menos ensinar elas, né? Ou talvez alguma das outras meninas ali ensinou, mas pelo que parece todas eram leigas em tudo, entendeu? No dia seguinte, o Raul apareceu na minha casa e explicou como funcionaria. Chegou a hora de trabalhar, né? E antes que você comece a trabalhar comigo, eu quero deixar uma coisa clara. A partir de hoje, eu não vou te dar mais nenhum centavo. Você vai viver do seu próprio trabalho. O aluguel da casa é R$900, que isso, naquela época R$900, aqui na minha casa, aqui é 4 quartos, sala, varanda enorme, 2 banheiros e é R$850. O aluguel da casa é R$900 por mês. E todo dia 15 você deposita esse valor e eu faço o pagamento. Na verdade devia ser menos, né? Devia ser uns R$500 e ele embolsar aqui uns R$400. Desculpa aí, gente, tá interrompendo o relato. É que eu tô encontrando algumas coisas contraditórias aqui. Mas cada coisa contraditória que tem uma explicação, né? Voltando aqui. Cada atendimento que você fizer, você receberá inicialmente R$400 por hora. Comigo não existe serviços tradicionais. Os meus clientes me procuram porque eu ofereço garotas diferentes. Garotas sem medo da vida e de estômago forte, como você. Você verá coisas que talvez nunca esqueça trabalhando comigo. Mas não me faça me arrepender de ter te tirado daquele inferno, pois você será bem paga para isso. E aí, Raul me perguntou pela última vez: você realmente deseja fazer isso? Pois essa é a sua última chance de desistir. Os nossos clientes não são convencionais, mas pagam bem pelos nossos serviços. E antes de responder, eu perguntei por que o serviço que fazíamos era tão diferente e ele preferiu não responder, dizendo que queria ver a minha reação e saber se eu estava pronta para aquilo. Você vai querer continuar? E eu respondi que sim. Raul então me enviou pelo WhatsApp o endereço, o nome do cliente e o horário do atendimento. O serviço pago antecipadamente tinha duração de 2 horas, mas o cliente poderia pagar a mais caso quisesse prolongar. O encontro seria 2 dias depois dessa nossa conversa, e no dia do meu primeiro trabalho eu estava feliz. Afinal, eu ganharia R$800 em uma única noite, quase o valor do meu aluguel ali do mês inteiro. Um valor que eu acho que eu nunca tinha conseguido em quase 6 anos lá com o Joel. Mas junto com a felicidade, eu senti um pouco de apreensão. E depois das palavras de Raul, eu tinha medo do que me esperava para ganhar esse dinheiro. Raul, então ele me ensinou a pedir um Uber, que naquela época era novidade no Brasil. Eu pedi o carro e segui para o destino combinado. A casa ficava em um bairro nobre de Campinas. Cheguei e fui recebida dali por um senhor de 60 anos, vestido com um terno preto tradicional. Ele me chamou para entrar, acomodou-se no sofá e disse para eu esperar, pois logo iríamos para o local do atendimento. Pouco depois, ele pegou o carro e seguimos juntos. Saímos da cidade em direção a uma das cidades vizinhas, que eu prefiro não mencionar por segurança. E chegamos a uma igreja que parecia evangélica. Aquelas igrejas grandes de bairro. O homem me convidou a entrar e eu aceitei, embora com certo receio. E mesmo sendo leiga, eu sabia o que era uma igreja evangélica e pensei comigo,
Que tipo de pessoa teria coragem de fazer algo assim em um lugar sagrado? Mas eu estava ali pelo dinheiro e sexo. Eu já tinha feito várias vezes em lugares piores. Ao menos, aquele homem estava limpo, eu pensei comigo. Então, eu pensei que fosse, sei lá, o diferencial dos serviços de Raul, atender clientes com fetiches específicos. Mas a situação era bem mais complexa do que eu esperava. O homem, meu Deus, o homem se apresentou como pastor daquela igreja. Entramos e o local parecia uma igreja normal. Bancos, cadeiras, altar, tudo como nas igrejas evangélicas comuns. Mas ao lado do altar havia uma porta pela qual entramos, e ele disse: "Eu vou deixar você aqui até o pessoal chegar." E aí, eu na minha cabeça pensei: que pessoal? Mas não disse nada, confiando que Raul não me venderia assim para pessoas que pudessem me fazer mal, pois ele teria gastado tanto comigo, né? Então assim, não fazia sentido alguém me matar ali. Então eu fiquei tranquila em relação a isso. Entrei na sala, e assim já tomada pelo medo, mas entrei. E no final dela, havia a outra porta pintada da mesma cor da parede, só que sem maçaneta. Uma daquelas portas invisíveis que se abrem com um clique estilo gaveta. Era algo sofisticado, que quem projetou realmente não queria que aquela porta fosse descoberta, porque era quase imperceptível. Bom, quando o Senhor abriu a tal porta, eu deparei-me com uma escada que descia para o subsolo da igreja. E lá embaixo havia uma sala estranha, chão de porcelanato branco, e uma mesa enorme no centro com cerca de 30 lugares e nada mais. Ele me levou até um dos lugares e pediu que eu esperasse ali até o seu retorno. Ele subiu as escadas e demorou cerca de meia hora para voltar, acompanhado de mais 20 pessoas. Trouxeram um galo, um bezerro e um bode. Sentaram-se à mesa homens e mulheres, e todos com cerca de 40 anos ou mais, e antes de se acomodarem, começaram a se despir por completo, ficando totalmente nus. E o Senhor que me contratou, ele me pediu para que eu ficasse nua também, e assim fizemos. Todos estávamos nus naquele ambiente. O homem me contratou, se levantou e subiu para a parte de cima, ainda nu, enquanto eu e as outras pessoas ficamos sentados em silêncio. E poucos minutos depois, ele voltou carregando uma faca, cigarros, velas, bebidas e 3 objetos que pareciam flechas. Desceu e formou um triângulo com velas vermelhas ali no centro da mesa de madeira rústica, e depois apagou as luzes e acendeu as velas. Então ele pediu para que eu me deitasse no centro daquele triângulo de velas, e eu assim, meio relutante, obedeci. As pessoas então se levantaram e por cerca de 5 minutos entoaram um cântico em uma língua desconhecida. Era um som grave e assustador sincronizado. E depois, o homem fincou uma flecha em cada ponta do triângulo, com a cabeça para baixo, e colocou uma garrafa de bebida ao lado de cada uma das flechas. E aí, a parte que me envolvia começou. Ele me pediu para subir na mesa e me deitar dentro daquele triângulo. E após eu me deitar, ele entrou no triângulo comigo e ficou em pé em cima de mim, com os pés um de cada lado do meu corpo. Isso aqui tá parecendo muito a magia sexual de Aleister Crowley. Eu já ouvi falar disso em algum lugar. Eu acho que foi no ritual sagrado do mago Abramelin. Eu abri o Google aqui e aqui tá falando que a magia sexual de Aleister Crowley é uma prática ocultista que envolve o uso da energia sexual para fins mágicos e espirituais. Então, vamos continuar aqui, né, o relato. Uma das pessoas lhe entregou o galo
e ele cortou a garganta do animal sobre o meu corpo, deixando o sangue escorrer por todo o meu corpo. Separou a cabeça do galo ali do seu corpo e fincou numa das flechas. E ele repetiu o mesmo com o bezerro e com o bode. Então acendeu um cigarro e colocou na boca dos animais, somente ali nas cabeças, que estavam espalhadas naquelas flechas. E eu lhe juro, Fael, a boca daqueles animais se mexiam, sabe? Aqueles animais decapitados estavam fumando, até os olhos se moviam. E enquanto isso acontecia, as bebidas colocadas ali do lado daqueles animais meio que fermentavam, igual refrigerante quente, até escorrer pela boca da garrafa. E essa foi a primeira vez que eu vi garrafas de pinga fermentarem daquela forma. Bom, após isso, uma por uma daquelas pessoas tiveram contatos íntimos comigo, sabe? Com meu corpo ali coberto de sangue. Eu estava extremamente ensanguentada dentro daquele triângulo e vigiada por aquelas cabeças fumantes que pareciam gostar do que viam. Eu não estava mais em mim desde o momento que eu deitei naquele triângulo. Eu senti uma euforia ou uma alegria estranha. Embora a minha consciência estivesse presente, eu não tinha controle sobre mim. Eu gargalhava, eu me esfregava naquele sangue. Era um prazer que eu não conhecia como meu. E acho que o ser para qual o sacrifício era oferecido me possuía, pois sabia que se eu permanecesse consciente, eu fugiria dali. Então, quando o ritual terminou, as luzes foram acesas, o homem me entregou uma toalha e disse: vá menina, tem um banheiro com chuveiro quente para você se lavar ali no canto. E depois de se lavar, eu peguei o Uber e fui embora. O meu pagamento já estava feito ao Raul. Tomei meu banho, lavei tudo aquilo e fui embora. Cheguei em casa, eu liguei desesperada para o Raul, xingando de todos os nomes possíveis que vocês possam imaginar. Já ele riu sarcasticamente na ligação e disse que eu havia aceitado aquele trabalho e que o dinheiro já estava na minha conta. E após desligar, eu não consegui dormir pensando o quão estranho e perturbador tudo aquilo foi. Mas o dinheiro estava na minha conta, R$ 1.600 por 4 horas, pois além das 2 horas combinadas, eu fiquei mais 2 horas. Eu senti nojo do que eu vivi e de tudo que eu fiz. Aquele sangue sobre o meu corpo todo, aquilo era demais para mim. Mas no fundo, eu tinha ainda mais nojo de ser como a minha mãe, sabe? Pobre, perdida e dominada pela bebida. E se aquela fosse a forma mais fácil de ter dinheiro, eu nunca mais passaria necessidade. E principalmente, eu nunca seria como a minha mãe. Então, que assim seja. Para mim estava tudo bem. Antes ser desse jeito, dessa vida, do que ser como a minha mãe. E naquela época, eu até pensei comigo mesma, eles não me bateram como o Arthur fazia, não me machucaram e só usaram o que pagaram para usar o meu corpo. Era doloroso? Era, mas ao menos havia um limite. Então no dia seguinte, com a minha cabeça mais fria, eu chamei o Raul para conversar e pedi que ele fosse honesto comigo sobre o que ele realmente fazia. Eu não aceitaria continuar se ele escondesse a verdade, e deixei claro que ele poderia até me matar se fosse necessário para quitar a dívida de tudo o que já tinha me dado. Bom, se você não fugiu ontem é porque é forte o suficiente para esse trabalho. E como você mesma disse, é justo que eu te explique como que você vai trabalhar daqui pra frente. Eu sou cafetão, mas não um cafetão comum. Eu gerencio meninas para um tipo específico de atendimento. Na minha empresa, atendemos aqueles que ninguém quer atender.
especialmente cultos e rituais, se é que você me entende. Se alguém precisa de um acompanhante para o ritual, sou eu que essa pessoa vai procurar. Mas calma, que as minhas meninas não são submetidas a nada que possa machucá-las. Vocês não são a oferenda do ritual, só contribuem para que ele aconteça de forma certa, com todos os elementos que devem ter. E isso inclui o trabalho de vocês. Vocês são partes do ritual, uma espécie de complemento para que o sacrifício seja completo. É só isso. E de forma simples, vamos dizer que uma religião ou seita, seja lá o que for, precisa ali de algumas meretrizes para que o ritual seja completo. E meninas comuns não aguentariam ver o que ocorre nesses sacrifícios. E por isso, eles me contrataram, pois sabem que as meninas, a qual eu agencio, sabem exatamente o que farão ali. Bom, Fael, esse era e ainda é o meu trabalho. Uma acompanhante especializada em atender cultos, seitas, rituais e afins. Ao contrário do que muitos imaginam, esse nicho é muito maior do que se pensa. Existem várias meninas e meninos que trabalham exclusivamente nisso. É algo extremamente lucrativo até os dias de hoje, pois não é todo mundo que tem estômago para ver certas coisas. E vocês acham que o Raul me deu essa casa, dignidade, liberdade, porque ele é bonzinho? Claro que não. Para eu receber R$ 400 ali por hora, o Raul cobrava R$ 1.200 por hora. É um valor bem baixo aqui para uma seita, né? Esses pessoal que serve Lúcifer aí, esses luciferianos, eles dizem que são os fodões, os cheios do dinheiro. Então, R$ 1.000 aqui é mixaria pra esse Raul tá recebendo. Ele tinha que cobrar aqui o que? 30, 40, 50 mil reais. Continuando aqui. E como eu sei disso? Bom, em 10 anos nessa profissão, eu vivi de tudo. Desde banho de sangue, até rituais com cadáveres em cemitérios. Essa parte aqui também eu já vi, não nesse relato, né? Mas eu já vi em outro relato que existem ladrões de túmulos que eles roubam cadáveres para vender a seitas, né? Principalmente essas seitas aí luciferianas. E se eu não me engano, cada cadáver que eles roubam de cemitério e vendem, dependendo do estado, quanto mais bem preservado tiver, mais essa seita paga. Por exemplo, eles costumam pagar em torno de R$ 20.000, assim, o valor mínimo. Mas se tiver bem conservado mesmo, varia aí até uns 60 mil. E continuando o relato aqui. E para falar a verdade, o banho de sangue e as orgias são a parte menos perturbadora dessa minha profissão. Eu já fiz cada tipo de coisa que eu prefiro não relatar para você não vomitar lendo esse relato, de forma alguma. Eu já fiz de tudo, mas hoje eu não passo sufocos. Eu me considero uma pessoa rica, diferente da minha mãe, que me vendeu por R$ 150 para morrer como escrava, ou então de alguma DST, naquele bordel nojento. Mudei de estado, comprei a minha casa, meu sítio, e vivo bem com tudo o que eu sempre sonhei. Eu trabalho esporadicamente ali com o Raul ainda, mas hoje também eu tenho os meus próprios clientes espalhados pelo país. Em 10 anos de profissão, eu construí a minha própria cartela de clientes, e esse mercado é muito grande e muito lucrativo. Tudo na vida tem um preço, e esse é o preço que eu pago até hoje por não ser como a minha mãe. E muitos de vocês que ouviram a minha história teriam ódio de Raul, assim como de Joel. Mas pensem comigo. Raul me vendia, sim, porém foi ele que me tirou daquele lugar. E se não fosse Raul, eu não sei nem se eu estaria viva ou se já teria sumido como tantas outras na mão do Joel. A minha vida toda foi um inferno. E pessoas como eu se apegam em pequenos laços de empatia e humanidade para se sentir felizes.
mesmo que seja por pouco tempo. E apesar de tudo que passei, a maior alegria que eu tenho é não ser mais como ela, a minha mãe. Eu não vivo na miséria. Hoje eu tenho dinheiro e vivo bem. Mesmo com os meus demônios, eu vivo bem. Uma vez, uma amiga do ramo até me disse uma frase que nunca saiu da minha cabeça. A cada cliente que atendemos, nós levamos algo deles. Isso é verdade. Porém, há cerca de um ano, eu estava passeando no shopping, quando uma senhora de coque grisalho, sim, essa mesma ali do círculo de oração que revela até o CPF, me abordou, nem me cumprimentou nem nada, e ela só me abordou e já chegou dizendo: naquele dia, naquela sala, há 9 anos, o que te fez gargalhar ainda te acompanha. Deus tem um propósito para a sua vida, mas o livre-arbítrio é seu. Eu fiquei incrédula, como aquela mulher em outro estado tão distante sabia parte da minha história. Eu encontrei ela por acaso no shopping, e o que ela falou tinha acontecido há 9 anos. Como isso seria possível? Então, ela me perguntou se eu queria ouvir algo da parte de Deus, e eu respondi que sim. Ela começou a falar sobre a minha vida pessoal, coisas que só eu sabia. E ali, no meio do shopping, eu comecei a chorar. Ela me convidou para ir até a sua igreja, e eu sou traumatizada por causa de tudo que eu já vivi envolvendo religiões. Relutei, mas acabei aceitando. Ao contrário do que muitos pensam, eu nunca atendi famosos, e eu atendo pessoas comuns, como o senhor que te dá bom dia na padaria, o padre da igrejinha do interior, o pastor, o pai de santo da caridade, a vizinha amorosa, a vovó do bairro, pessoas que à primeira vista parecem ser boas, bondosas, exemplares, esse tipo de pessoa, sabe? Mas que na calada da noite praticam rituais para benefícios próprios. Rituais tão sórdidos e nojentos que até o próprio diabo duvida. Rituais de morte mesmo na boca do cemitério. Mas Fael, uma coisa que você fala é verdade. Todas as religiões têm os seus lados bons e ruins. E não podemos generalizar. Eu falo porque não a religião em si, né? Mas no caso a pessoa. Você vai encontrar pessoa boa em todo lugar. Em qualquer tipo de religião tem pessoas boas e pessoas ruins. Então assim, não depende da doutrina ali que é ensinada, entendeu? Assim, eu já fui em igrejas assim que conheci gente ruim e gente boa, amigos que estão comigo até hoje. Claro que eu não participo mais dessas igrejas, né? Principalmente da Igreja Batista, que o pessoal, eles se acham os donos do mundo. Mas assim, bem dentro mesmo da Batista, assim, encontrei muitos amigos leais. Inclusive um, né, até toca comigo na banda. Mas vamos terminar aqui. A minha vida nesse ramo tão específico começou numa igreja evangélica, com aquele ritual macabro, e hoje está se findando em outra totalmente diferente e cheia de Deus, onde eu me sinto feliz. Eu fui à igreja daquela senhora, estou sendo transformada. Ela, assim, muita gente comete o erro de achar que vai ser transformado do dia para a noite, mas a palavra de Deus, ela fala que a gente é o vaso, e Deus, ele é o nosso oleiro que faz o barro, que faz ali o vaso, né? Molda o barro e faz o vaso. Então é impossível o vaso ele se reconstruir por si só. Então a gente precisa do oleiro para estar ali moldando o vaso, né, e nos consertando. E assim, é um processo pouco a pouco, ninguém muda do dia para a noite. Isso é tão verdade que na Bíblia, o próprio Jesus, ele fala, o Filho de Deus, ele fala: venha a mim
como estão. Ele não pede para que a gente nos transforme primeiro e depois se achegue a ele. Ele pede que a gente vá até ele do jeito que a gente está, porque é ele que vai mudar a nossa vida. Nós mesmos não temos capacidade de mudar a nossa vida. Até temos, né, capacidade de mudar porque nós temos o livre-arbítrio, mas não da forma que o verdadeiro Deus planeja para nós, entendeu? Então, assim, qualquer um que estiver passando por uma situação ruim, lembra que Deus é um Deus de amor, um Deus perdoador. Ele perdoa até 1000 vezes, se for necessário, ou até mais. Então, assim, a gente precisa desse oleiro para estar transformando, para estar nos transformando, entendeu? A gente, principalmente quem se sente aí um vaso quebrado. Muita gente se sente alguém inútil, mas para Deus você nunca é inútil. Você está vivo, você foi escolhido para ter o dom da vida, entendeu? Então, enquanto está vivo ainda, ainda tem tempo para dar, assim, você tem que chegar e se entregar totalmente, falar: Deus, eu entrego a minha vida em suas mãos, e ele vai te consertar aos poucos. Entrega seu coração e ele te conserta aos poucos. Não de uma vez, você não vai ter aquela mudança radical de uma vez. Até porque a vida nossa é cheia de problemas. A gente tem confusão com o vizinho, e Jesus pede, né? Jesus fala que antes de oferecer uma oferta, no caso, tipo, até mesmo oração, né? Antes de fazer uma oração ali para Deus, a gente tem que nos reconciliar com o próximo. Então, mas vamos supor que o próximo não queira reconciliar com você porque seja uma coisa grave. Aí entra um princípio de Salomão. Salomão fala o seguinte: Salomão fala que o homem sensato, ele vê o perigo e se esconde, mas o tolo, ele avança e sofre as consequências. Claro que Jesus, ele é maior que Salomão. Entretanto, Moisés fugiu do perigo quando o faraó queria matar ele ali, por ele matar o egípcio. Outro que fugiu do perigo, Elias fugiu do rei Acabe e de Jezebel. O próprio Jesus Cristo fugia dos fariseus. Agora eu vou dar exemplo de um que não fugiu e sofreu as consequências: João Batista. Igual Salomão falou, o tolo, ele avança e sofre as consequências. João Batista foi enfrentar o rei Herodes e acabou decapitado. Jesus não, Jesus já corria, tanto ele quanto os discípulos. Mesmo Jesus sabendo que não era a hora dele, ele corria, porque ele sabia que lá em Deuteronômio tem um princípio que fala: não colocará o teu Deus à prova. E Jesus seguia isso, e por isso que ele não se colocava em risco, para não colocar Deus à prova. Então, continuando aqui, né, porque já estamos no fim já da história. Então, aquela senhorinha, ela me disse que foi a primeira vez que ela foi a um shopping, pois ela sentia que precisava falar comigo, mesmo sem nunca ter me visto. Ela sabia que era comigo que ela precisava falar. E com ela, eu aprendi que o amor dela é como o amor de uma mãe. E através daquela senhora, eu aprendi que eu estava sendo a sombra da minha mãe, pois eu estava desgraçando a minha vida, tentando provar algo que não tinha que ser provado, sabe? Eu estava tentando provar para mim mesma que eu era uma pessoa boa, diferente da minha mãe, e no final, ela começou a acabar com a minha vida e eu estava terminando de acabar comigo mesma. Aquela igreja é o melhor lugar do mundo para mim. É um local simples, mas acolhedor. E é assim que eu me sinto lá. Pela primeira vez na vida eu me sinto feliz de verdade, por completo. E hoje, Fael, eu tenho uma mãe de coração que nesses 1 ano, mesmo eu fraquejando, eu nunca desisti de mim. É o que eu falo. Deus, ele não desiste da gente. Se a gente está vivo, porque ele não desistiu, ele tem um propósito para cada um. O arrependimento, na verdade, ele está mais porque olha só. Suponhamos que você tem um hábito ruim, um hábito de... Vou falar uma coisa leve aqui, de se embriagar. Aí você se arrepende de ter bebido,
porque a bebida te causou uma certa ação que levou a certa consequência. Então você se arrependeu ali de ter bebido. Pediu perdão para Deus porque você realmente se arrependeu. Mas e depois você vai e bebe de novo. Aí acontece algo até pior. Aí depois você vai, pede perdão para Deus e depois vai e bebe de novo. Óbvio que Deus vai te perdoar, mas é mais importante você pedir, é mais importante você pedir perdão mesmo sem se arrepender e não cometer mais aquele erro do que você se arrepender e ficar cometendo sempre o mesmo erro. Vou pegar aqui o exemplo de Pedro, que negou Jesus Cristo por 3 vezes. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu e não fez mais isso. Diferente de Judas, né? Judas ele não se arrependeu, ele teve remorso. Por isso ele não conseguiu lidar com a culpa. Por isso que ele tirou a própria vida. Agora imagina se Pedro ele negasse Cristo sempre. Mas não, ele escreveu alguns evangelhos, algumas cartas, né, na verdade. Então assim, Pedro ele foi o que Jesus falou, a rocha. Vamos continuar o relato aqui. E também eu tenho um Pai muito amoroso, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou em uma luta espiritual constante para me libertar de tudo que eu passei, porque, como a minha amiga disse, eu carreguei muita coisa ruim durante esses 10 anos. E não está fácil. Mas aquelas pessoas que me acolheram como filha, cuidaram de mim e do meu espírito. Ainda estou me libertando da minha vida antiga, saindo aos poucos, pois vendo tudo que eu já vi, sair de uma vez pode gerar alarde. E uma coisa que ela tem que fazer, por mais que a mãe dela tenha feito errado, é perdoar a mãe dela de coração, porque o perdão, na verdade, né, ele se resume em tudo, porque Jesus ele mesmo disse: eu lhes dou um novo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. E se você ama o teu próximo, você perdoa ele pelo que ele tenha feito de ruim. Porque tem aquele exemplo também do rei que Jesus deu. Eu não vou contar todo aqui o exemplo para o relato não ficar extenso, mas quem conhece sabe que teve um rei que perdoou a dívida de um súdito, que era muita coisa, perdoou ele, porque ele implorou perdão para o rei, né, que ele não poderia pagar a dívida. Aí assim que ele saiu da presença do rei, ele encontrou um súdito dele, que pediu piedade também, que perdoasse a dívida dele. E esse homem falou que não ia perdoar não, e mandou prender esse escravo dele. Só que o rei ficou sabendo da história. Aí o rei falou: eu perdoei a sua dívida, e você não perdoou a dívida do seu escravo, então agora você vai preso, você e toda a sua família vão preso. Então essa é uma parábola que Jesus usou sobre o perdão, que está envolvido com amor ao próximo. Então é perdoando que você é perdoado. Não tem como você ter o perdão de Deus sem perdoar o próximo, porque olha só, raciocina comigo. Apocalipse 21:4. A tenda de Deus estará sobre a humanidade, ou seja, o governo messiânico, né? O novo sistema de Jesus vai acontecer aqui no nosso planeta, porque de acordo com Eclesiastes 1:4, uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Salmos 37:29, os justos herdarão a terra e viverão nela eternamente. Então a gente sabe, por esses textos bíblicos, a gente sabe que o paraíso é aqui na terra. E não tem como você que está me ouvindo, suponhamos que somos inimigos, não tem como eu viver no paraíso com uma certa rixa de você, e nem você viver comigo com uma certa rixa minha, entendeu? Suponhamos que eu te perdoei e te pedi perdão, mas você não me perdoou. Então o que acontece? Aí Deus me perdoou. O seu problema já não é mais comigo, o seu problema é com o próprio Deus. Aí quando Jesus chegar na volta de Cristo, ele vai julgar isso. Ele vai falar: se você não pode conviver
com aquela pessoa, porque você não perdoa, então você não é digno de viver aqui no paraíso. E ela tá fazendo certinho. Ela tá vendo aqui que ela tá mudando aos poucos, porque ninguém muda de uma vez não. Quem muda de uma vez acaba voltando para a tentação e voltando talvez até pior ainda para as coisas que praticava antes. É isso mesmo, as pessoas elas têm que mudar, a mudança acontece aos poucos. O vaso, o olheiro, ele conserta o vaso aos poucos, não é instantaneamente não. Então vamos continuar aqui. Ainda estou me libertando da minha vida antiga, saindo aos poucos, pois vendo tudo que eu já vivi, sair de uma vez pode gerar alarde. E conhecendo essas pessoas como eu conheço, essa é a pior coisa que poderia me acontecer. Bom, antes de terminar o meu relato, eu gostaria de deixar 2 alertas. O primeiro para as mamães que assistem o seu canal: por favor, amem os seus filhos. Cuidem deles para que não precisem passar pelo que eu passei. Para que não se tornem como eu, que fiz de tudo para não ser igual à minha mãe. Aqui ela tem que ver também que a mãe dela também, não foi só ela que sofreu, né? A mãe dela também sofreu. A mãe dela sofreu com vício de bebida. A mãe dela sofreu também de fome. Então assim, por mais que a mãe dela descontasse nela e nos irmãos, a mãe dela de certa forma também sofreu. Passou fome, tinha um vício ali da bebida. Então é aqui que entra o ponto importante que eu falo, que é o perdão. E segundo, para aquelas pessoas como eu, que são do Nordeste, eu me orgulho muito disso. Inclusive eu me orgulho também de muita gente do Nordeste, porque a maioria dos meus inscritos, eu digo aí uns 70%, são tudo nordestino. E é um povo, assim, um povo muito acolhedor. Não abandonem as suas raízes por causa do que os outros falam lá de São Paulo, por favor. São Paulo tem tudo sim, mas é uma terra vazia. É raro encontrar pessoas que realmente querem ajudar, e quando chegamos somos leigos e fáceis de manipular. Se está ruim com a sua família, imagine sem ela, pensem nisso. Hoje eu não posso ter filhos, pois após tantas pílulas do dia seguinte dadas a mim por Joel, causou em mim um dano irreversível, danificando o meu útero e os ovários ali por completo. Porém, assim que eu estiver 100% livre disso tudo, eu pretendo adotar um bebê e ser como a minha mãezinha do coração é para mim. Enfim, Fael, esse foi o meu relato e obrigada. Eu amo o seu canal e adoro como você conta os seus causos de lobisomem. Um beijo, tá? Então, nesse caso aqui talvez foi até bom mesmo ela não ter filho, porque como ela se envolveu nesse ocultismo todo aqui, a criança que ela poderia ter, eles poderiam, né, porque essas seitas elas são muito discretas e perigosas, poderia até pedir o filho dela, né, em sacrifício, ou até mesmo ele morrer, né, por ataque espiritual ali. Então é bem melhor mesmo que ela adote uma criança que precisa de um lar. E tem um outro relato também, galera, que é a mulher do lobisomem. Só que eu não vou contar, que esse relato ficou muito grande. Então, no próximo vídeo, certeza, no próximo vídeo que vai sair amanhã, eu vou contar o primeiro relato lá, que é a mulher do lobisomem, que vocês me pediram muito a primeira parte. Eu contei a segunda parte depois de 2 anos. Então agora eu vou voltar a contar a primeira parte. Então, não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem precisa ver essa história, né? Pessoas que se identificam com essa história, ou até mesmo que acham legal, ou até mesmo para me ajudar, né? Porque vocês podem ver que as visualizações do canal caem bastante, então eu preciso muito de vocês. E deixem um like aí. Eu vou pedir também para estar hypando o vídeo, se aparecer a opção. E até o próximo vídeo, e desejo a todos vocês uma boa noite.